Sejam muito bem-vindos ao Papo com o Especialista. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar nossas análises a fundo. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras, olha, talvez a mais paradoxal do Brasil hoje, Renato Amoedo, o famoso 38ão. Como é que um doutor, um dos acadêmicos mais brilhantes que o país já formou, se transforma no seu crítico mais feroz? É o que a gente vai descobrir. E para começar a entender, essa imagem aqui já mostra a dualidade que define o personagem. De um lado, um anarquista, o provocador anti-Estado. Do outro, um doutor, um produto de elite do mesmíssimo sistema que ele hoje combate com unhas e dentes. A grande pergunta é, como é que essas duas identidades coexistem na mesma pessoa? Para a gente desvendar essa contradição, nós vamos seguir a jornada dele em 6 partes, 6 capítulos. Começando pela sua base intelectual, passando pela sua transformação, até ele se tornar esse verdadeiro fenômeno cultural, movido, claro, pelo Bitcoin. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, pela figura do doutor. E as credenciais acadêmicas dele são, para dizer um mínimo, impressionantes. Olha só essa trajetória. É uma sequência de feitos, assim, de elite. Primeiro lugar nacional no ENAD, bolsas de estudo internacionais super concorridas. Ele não só participou do sistema, ele zerou o jogo, dominou completamente. E é justamente esse ponto, essa base intelectual toda, que faz a rebelião dele contra esse mesmo sistema ser algo tão potente, tão significativo. Mas a vida na Torre de Marfim da academia estava prestes a colidir com a realidade nua e crua. A visão de mundo dele não seria moldada nas salas de aula, mas sim no asfalto, nas ruas. Por mais de 17 anos, trabalhando como perito criminal na Bahia, ele teve um lugar na primeira fila para assistir à ineficiência do Estado. Cada cena de crime, cada situação que ele atendia, era uma lição prática sobre as falhas do sistema. E esse tipo de experiência, né? Ver uma família morrer lentamente, esperando por uma ajuda do Estado que simplesmente não chega, isso foi um ponto de virada. A desilusão virou convicção. A convicção de que autossuficiência não é uma escolha, é a única coisa que resta. E foi dessa convicção que nasceu a persona, o 38ão. O apelido 38ão virou um símbolo de confiabilidade, de autodefesa, de algo que não falha na hora H. Mas toda filosofia precisa de uma ferramenta para ser colocada em prática. E a ferramenta que ele encontrou, essa mudaria absolutamente tudo. Em 2015, o Renato cruza o caminho do Bitcoin. E ele não enxergou ali só um investimento, mas sim a convergência perfeita entre todo o conhecimento acadêmico que ele tinha e a experiência brutal que ele viveu nas ruas. A convicção foi tão imediata, tão absoluta, que ele pegou metade de tudo que ele tinha e investiu em Bitcoin. Foi uma aposta de tudo ou nada na nova ideologia dele, como ele mesmo chegou a dizer. Percebe? Não era só sobre ganhar dinheiro, era sobre encontrar a chave para destravar toda uma ideologia. A partir daí, ele começou a traduzir todas as crenças dele numa estrutura que ele chama de pílula vermelha do Bitcoin, toda construída em cima dos conceitos de uma escola de pensamento econômico bem específica. E a base de tudo isso é a Escola Austríaca de Economia. Para essa corrente de pensamento, o Bitcoin é visto como um antídoto perfeito para o sistema financeiro controlado pelo Estado. E essa filosofia, quando posta lado a lado, cria um contraste gritante entre dois mundos. E essa tabela aqui, ela resume de forma brilhante o argumento central dele. De um lado, você tem o sistema do Estado, o Fiat, que é baseado no quê? Na confiança política. A emissão de moeda é limitada, o que, claro, gera inflação. Agora, do outro lado, o sistema Bitcoin. A base é matemática pura. A emissão limitada, finita, escassez programada e soberania do indivíduo. Na visão dele, a escolha é muito clara. Ou você fica com a coerção e o controle, ou você vai para o voluntarismo e para a soberania. Bom, com essa ideologia como alicerce, ele não ficou só no discurso. Ele construiu um negócio. E os números por trás desse império educacional são, para dizer o mínimo, reveladores. Ele já impactou mais de 30 mil alunos, transformando a filosofia dele em um verdadeiro movimento. Mas o que mostra a convicção dele de verdade é o quanto ele mesmo colocou em jogo. As estimativas são de que o patrimônio pessoal dele em Bitcoin chegue a cerca de 200 BTC. Convertendo, isso dá quase 100 milhões de reais. Ele não só enriqueceu, ele construiu um ecossistema completo para espalhar as ideias dele. E esse ecossistema tem de tudo. Livro, plataforma com dezenas de cursos, treinamentos, eventos pelo Brasil todo e uma presença na mídia que é simplesmente implacável. Essa estratégia toda transformou ele de um simples educador num fenômeno cultural.
A ascensão do 38 é um caso de estudo perfeito sobre influência na era digital. Pensa só, mesmo depois de ser banido das principais redes sociais, a mensagem dele não só sobrevive, como prospera. E como? Através de um exército de fãs que criam e distribuem clipes dele de forma totalmente descentralizada, assim como o Bitcoin. E é essa posição complexa, essa mistura de ideias que o torna uma voz tão poderosa, ainda que muito controversial, para um público que está cada vez mais desiludido com o status quo, com a política tradicional. E tudo isso nos leva à questão central, à reflexão final. Quando os especialistas mais qualificados, aqueles que dominaram o sistema por dentro, se tornam os maiores críticos desse mesmo sistema, o que isso nos diz sobre o próprio sistema? A ascensão de figuras como o 38 talvez não seja sobre um homem só, mas sim um sintoma de algo muito, muito maior acontecendo. Uma questão para a gente pensar.